Pronto, vamos dar início aqui. Espero que vocês tá certinho, né? Vocês estão vendo aí a apresentação. Eu mudei aqui um pouquinho rápido. Agora eu estou em dúvida se está aparecendo. Acho que não, né? Pronto. Ok. Vamos falar hoje sobre sono e dor, tá? Essa vai ser uma aula, uma reunião um pouco rápida. A gente vai dar uma pincelada sobre os principais aspectos do sono e sua correlação com a dor crônica, que é algo que na nossa prática clínica muitas vezes passa batido pela maioria dos profissionais. A maioria dos profissionais não tem o hábito, não tem o costume de avaliar o sono do paciente, e hoje nós temos um número muito grande de boas evidências que demonstram o papel do sono, a importância do sono no controle da dor e vice-versa. Tanto o sono interfere na dor, ou melhor, a privação de sono interfere na dor, quanto a dor interfere na qualidade do sono. E a gente precisa identificar isso dos nossos pacientes para que a gente entenda o comportamento geral dele e possa indicar a melhor terapia possível, a melhor adequação do sono quando for possível, né? Até porque às vezes a gente quer inserir uma terapia baseada em exercícios para o paciente, mas aquele paciente que dorme mal, aquele paciente que acorda mal, acorda sentindo que não se recuperou bem, tem uma dificuldade maior de iniciar um programa de exercícios e se manter no programa de exercícios. Então, se a gente não estiver conscientizando o paciente a respeito disso, é muito provável que a qualidade do nosso tratamento, que nem a qualidade, o objetivo final do nosso tratamento não seja alcançado, tá? Então vamos lá. Como eu disse, o sono e a dor, eles estão correlacionados. Quanto menos eu durmo, quanto mais eu me privo de sono, maior a minha possibilidade de sentir mais dor, maior a minha possibilidade de ter uma experiência com a dor mais acentuada. E quanto mais dor eu sinto, maior dificuldade eu tenho para dormir, maior dificuldade eu tenho para manter um padrão de sono regulatório. Eu tenho insônia, eu tenho dificuldade para pegar no sono, eu fico acordando no meio da noite, eu tenho um sono que às vezes até é rico em horas. Você passa muitas horas dormindo, mas é um sono muito leve, um sono que você não atinge os níveis mais profundos de sono, como o sono REM, e acaba não sendo um sono reparador. Aquela pessoa que acorda com qualquer barulhinho, aquela pessoa que acorda com qualquer movimento, ela tem um sono muito leve. Quando acorda, por mais que tenha passado 8 horas, 9 horas dormindo, acorda no dia seguinte ainda se sentindo cansado, às vezes até mais cansado do que quando foi dormir, corpo dolorido e etc. Uh, esse pequeno gráfico é só para mostrar algumas características que nós temos relacionando a insônia com a dor crônica, né? Então vocês podem ver aqui que existe uma relação bidirecional, né? Como foi dito, quanto mais eu me privo de sono, mais dor eu tenho, e quanto mais dor eu tenho, pior fica para eu dormir, né? O sono, no caso a insônia, ela pode dar início a um caso de dor crônica, ela pode desencadear um caso de dor crônica, ou ela pode perpetuar um caso de dor crônica. Ou seja, a pessoa não tem dor nenhuma, e por conta da insônia dela, por conta de não ter um sono reparador, por conta de perder muitas noites de sono, não ter um organismo muito bem regulado, ela pode vir a desenvolver dor crônica, tá? Nesse caso, a dor crônica entra como consequência da privação de sono, mas ela pode também, de repente, uma pessoa que tem uma dor por alguns outros motivos e não tem insônia, a partir do momento que ela tem aquela dor, a partir do momento que ela cronifica aquela dor, que ela tem a dor por mais de 3 meses e começa a perder noites de sono, ela tem uma perpetuação da dor crônica devido à insônia, né? Ah, os problemas de insônia podem apresentar aí uma barreira para a eficácia dos tratamentos,
que nós inserimos para os nossos pacientes com dores crônicas, tá? Como eu falei, às vezes você quer inserir um programa de exercícios para o seu paciente com dor, mas você não consegue. Você não consegue porque ele não dorme direito, ele não tem uma boa, ele não consegue desenvolver a autonomia depois em casa para executar os exercícios que você passa, porque ele se sente cansado, porque ele não dormiu direito, né? Ah, a insônia tem um impacto muito alto na dor e na qualidade de vida, se a gente considerar as funções diárias, a qualidade das funções diárias e a satisfação com a vida do paciente, né? E ela dificulta, né? Ela dificulta a adesão a atividades físicas, como dito antes, tá? Então, a gente vê a partir daí que todos esses tópicos têm uma relação muito íntima com a dor, né? Então, é só para a gente elencar aí os motivos pelos quais a gente precisa dar uma ênfase a essa abordagem do sono do nosso paciente, tá? Então, a insônia está presente entre 50% a 90% das pessoas com dor crônica, é um número muito alto. Dor crônica, a gente pode conceituar basicamente como aquela dor que está presente há mais de 3 meses, tá? Aquela dor que está presente pode ser oriunda no início de um trauma ou não. Geralmente ela não vai estar mais associada a uma lesão tecidual e a pessoa já está há muito tempo com a dor. A gente coloca a partir de 3 meses, mas você vai encontrar pacientes com dores há 5 anos, 10 anos, a vida inteira, né? Até mais do que essa quantidade de anos, né? E o que caracteriza de fato a insônia? É você passar mais de 30 minutos para dormir, depois que você deita, você demora mais do que 30 minutos para dormir, ou mais de 30 minutos acordado após o início do sono, por mais de 3 dias por semana, por mais de 3 meses. E aí você pergunta para o paciente, você demora muito para dormir? Quanto tempo você demora mais ou menos para dormir? É mais do que 30 minutos? Ah, sim, eu demoro, eu deito e fico ainda na cama, rolando na cama, procurando uma posição, procurando um jeito, até o sono vir, demora mais do que 30 minutos. Então, esse paciente provavelmente, né, se isso está acontecendo com uma frequência por mais de 3 dias na semana, por mais de 3 meses, provavelmente é um paciente que já tem insônia. Ah, e quanto tempo ele fica acordado quando ele desperta no meio da noite. Ele desperta na madrugada, ele desperta para ir ao banheiro, por exemplo, ele consegue pegar no sono rapidamente, ou ele ainda fica acordado por muito tempo. Isso é muito comum. Investiguem isso nos seus pacientes com dores crônicas, especialmente aí dores lombares. Vocês vão encontrar isso em praticamente todos os pacientes, né? A gente tem aí a prevalência entre 50% e 90% das pessoas. Eu poderia arriscar que esse número está bem mais próximo do 90 do que do 50. A média deve ficar ali entre uns 80 a 90% das pessoas com dor crônica. Tá? Quais são as principais consequências, as consequências mais comuns da privação de sono? São problemas de concentração e memória, obesidade, doenças cardiovasculares, hipertensão, depressão, estado pró-inflamatório e distúrbios metabólicos. Todos esses itens, todos esses tópicos, eles têm uma relação com a dor. Problemas cognitivos aqui, né? Problemas de concentração e memória. Nós sabemos que problemas cognitivos têm uma influência na experiência de dor do nosso paciente. A obesidade entra como um fator de risco também para o desenvolvimento ou perpetuação da dor crônica. Doenças cardiovasculares não estão relacionadas, né, com a dor crônica, esse ponto. Doenças cardiovasculares e hipertensão não estão tão relacionadas com dores crônicas, mas são problemas graves também que precisam ser observados. Depressão, nós sabemos hoje que indivíduos com humor mais deprimido, indivíduos com mais dificuldade em produzir ali serotonina, com mais dificuldade em sentir prazer nas coisas, têm uma facilidade muito maior para desenvolver dor crônica, e o estado pró-inflamatório e distúrbios metabólicos. Esse aqui, um dos que afetam diretamente a experiência de dor do paciente. É como se o paciente que não dorme direito,
ele ele produz muitas enzimas inflamatórias e essas enzimas inflamatórias ficam circulantes no corpo dele, não são reabsorvidas. Então ele tem um estado pró-inflamatório muito maior e aí ele fica mais hiperalgésico, hiperálgico, né? Ele sente dor com mais facilidade. Estímulos mais leves, estímulos que geralmente não vão causar dor em pessoas saudáveis, esse paciente pode receber esses estímulos e sentir dor de uma maneira que uma pessoa saudável não sentiria. Pois bem, o sono, ele é regulado por dois processos, basicamente, tá? Isso em pessoas saudáveis, né? Ele é regulado por dois processos, a homeostase do sono ou pressão do sono, processo S, que nós vamos chamar, e o relógio interno, né? O relógio interno ou corporal, ou relógio circadiano, que nós podemos chamar de ciclo circadiano, né? O ciclo circadiano é também um outro processo, a gente vai chamar de processo C, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles aqui. O processo S, né, o processo homeostático, ele está se referindo ao débito de sono. O que ele quer dizer com isso? Quando a gente passa o dia acordado, assistindo aula, trabalhando, estudando, fazendo nossas atividades diárias, nós vamos aumentando o nosso débito de sono, né? Você vai ficando com sono ao longo do dia, você vai usando a sua energia, você vai aumentando o seu débito de sono. Com isso, você tem um aumento na pressão do sono, né? Quanto mais tempo você está acordado em atividade, maior vai ficando essa pressão do sono, a pressão que você precisa para adormecer, precisa para dormir, né? Isso é influenciado pelos estímulos que você dá, né, no seu dia a dia, por isso que quando você vai dormir, fica utilizando o celular, utilizando o computador na hora de dormir, e você tem o excesso de luz ali na hora de dormir, você está dando estímulo para o seu corpo de que naquele momento é para você ficar acordado. Então, isso dificulta, né, você desequilibra esse processo do débito do sono, né? Você desregula todo esse processo. Então, à medida que você aumenta a pressão do sono, né, vai chegar uma hora que você vai precisar dormir. E aí, ao adormecer, devido às horas de sono que você vai passar dormindo, essa pressão do sono vai diminuindo, até o momento em que ela diminui o suficiente para você despertar. Mais ou menos o que está desenhado nesse gráfico aqui, né? Você tem as noites de sono, essa linha laranja, essa linha amarela, essa linha, ela faz referência à pressão do sono, tá? Então, você foi dormir ali entre 10 e 11 horas da noite, a pressão do sono está muito alta, você não está se aguentando de tanto sono. À medida que você vai dormindo, você vai... opa, voltou aqui. Poxa. Aqui. À medida que você vai dormindo, você vai diminuindo a sua pressão do sono até o momento que você desperta. E gradativamente, durante o dia, durante as suas atividades, você aumenta novamente a pressão do sono, e assim acontece sucessivamente, dia após dia, em um indivíduo saudável, né? O outro processo, que é o processo do relógio circadiano, que a gente pode chamar de processo C, ele tem uma referência maior tanto com o sistema nervoso central quanto o periférico também. Por quê? Porque todas as células do nosso corpo, elas têm alguma forma de identificar quais são os momentos de repousar e quais são os momentos de atividade, né? É como se cada célula do corpo, de cada tecido, tivesse o seu próprio reloginho biológico, né? E só que existe dentro do sistema nervoso central esse carinha aqui chamado núcleo supraquiasmático. O núcleo supraquiasmático é como se fosse o relógio-chefe. É ele que controla todo o resto dos relógios, né? Então, por isso que o normal é a gente acordar cedinho, junto com o sol que está sendo, né? E as pessoas fazem muito isso no interior, né? Elas acordam às 5 horas da manhã, junto com o galo cantando, o sol vai nascendo e você vai despertando, você começa a fazer suas atividades lentamente. Na metade do dia você tem um pico de atividade, né? É aquele momento que você está mais ativo, e da metade para frente do dia você vai diminuindo o seu pico de atividade, você vai se preparando para o novo momento do sono, né? E é assim que o sol se põe, vai ficando escuro. As pessoas no interior sabem muito bem como é isso. 6 horas da noite
já estão se preparando para ir dormir, né? E isso acontece dentro de um ambiente mais natural, digamos assim, né? Dentro de um ambiente em que você tem mais contato com a natureza, por exemplo, né? Diferente, eu quero dizer, do que acontece com a gente na cidade. Na cidade, a gente não respeita muito bem esse ciclo circadiano, né? A gente acaba fazendo algumas adaptações nesse ciclo circadiano de acordo com as nossas necessidades. A gente não pode se dar ao luxo de dormir às 6, 7 horas da noite. Então, a gente precisa, às vezes, ficar acordado até 10, 11, meia-noite, e a gente acaba desregulando esse ciclo circadiano. Algumas pessoas têm uma facilidade maior para adequar esse ciclo às necessidades dela. Então, tem gente que dorme muito tarde, pode acordar tarde, pode se dar o luxo de acordar tarde. Outras pessoas dormem tarde e acordam cedo, e aquelas horas de sono são suficientes para ela, porque esse relógio circadiano já está bem adequado. Né? Outro exemplo disso são aquelas pessoas que trabalham no período noturno. Né? Trabalham no período noturno e dormem muito bem durante o dia, conseguem compensar isso, né? Ou seja, ela adequou muito bem. Mas, por outro lado, existem as pessoas que trabalham no período noturno e, mesmo assim, chega no outro dia de manhã, ela não consegue adormecer. Ela não consegue por quê? Porque o sol já raiou, já tem o estímulo da luz, que é o principal estímulo, né? E a partir dos outros estímulos diários, barulho e etc., ela não consegue adormecer. Então, essas pessoas costumam ter o sono muito mais prejudicado por conta do relógio circadiano não estar devidamente adequado às necessidades fisiológicas dela. Todos esses, esses itens, todos esses elementos interferem na regulação do relógio circadiano, né, no ritmo circadiano. A luz, como principal deles, o exercício. Então, pessoas que fazem exercício já na parte noturna, muitas delas têm dificuldade para dormir também, né? Você está dando um estímulo de despertar para o seu corpo. Então, aquele paciente, você precisa fazer exercício. Aí, beleza, o cara entra numa academia, ou sei lá, faz só aqueles exercícios que você passou para ele enquanto fisioterapeuta, mas ele faz no período da noite, depois que ele já vem de um dia inteiro de trabalho, está cansado e ainda assim cansado ele vai fazer o exercício, né? Talvez não seja a melhor ideia. Ele está cansado, vai acabar despertando, vai ter mais dificuldade para dormir. Então, o ideal é que o exercício seja feito no momento em que a gente está no maior pico de atividade. Isso seria mais ou menos, né, lá pela metade do dia. Isso seria o ideal. Só que a gente nem tudo a gente pode fazer o ideal. A gente tem que buscar adaptar as nossas possibilidades, né? Mas dentro dessas possibilidades, deixar o exercício para fazer durante o dia mesmo e não à noite pode ser uma grande chave aí nesse processo para melhorar a qualidade do sono. O tipo de alimentação, né? Por isso que dizem que o tipo de alimentação no momento de dormir precisa ser mais leve, não pode ser uma alimentação pesada, uma alimentação que vai exigir uma grande atividade digestória, porque o paciente também vai ter mais dificuldade para dormir. E a temperatura precisa ser agradável para o ambiente de dormir. Todos esses itens, eles estimulam esses relógios periféricos, né? Esses reloginhos que a gente comentou que toda célula, todo tecido é como se tivesse o seu próprio relógio. Eles estimulam esse relógio periférico para que você adormeça ou você desperte, né? Então, esses itens inseridos durante o dia em momentos errados podem vir a trazer prejuízos no momento do sono, ok? Então, esse gráfico tem só mostrando como que acontece o ciclo circadiano, né? Você adormece ali no finalzinho no final da noite. Aqui ele traz as 23 horas, né? Passa todo esse período dormindo, o ciclo circadiano aqui você desperta, e aqui você tem o seu pico máximo de atividade, né? No caso aqui ele mostra o pico mínimo de sono, né? A pressão de sono sua aqui está mínima, né? Então, por quê? Porque você está no seu pico máximo de atividade, que está mais ou menos na metade do dia. A partir desse momento, você começa a entrar num trabalho de preparação para o sono e assim
sucessivamente, dia após dia, em indivíduos saudáveis. Tá, e como que o sono pode influenciar na dor crônica? Quais processos do sono podem estar relacionados com a dor crônica? A gente tem pelo menos três formas de que o sono interfere na dor crônica, né? Um dos principais dele é o mecanismo de sensibilização central, né? E aí nós temos uma quantidade vasta na evidência, na literatura, do quanto está relacionado a insônia com sensibilização central. Para quem ainda não está familiarizado com o termo sensibilização central, resumidamente, é como se os estímulos periféricos eles são aumentados dentro do sistema nervoso central, tá? Esses estímulos são amplificados, mesmo que não exista ali uma nocicepção importante, não existe uma lesão tecidual, o paciente tem uma amplificação desses estímulos a nível do sistema nervoso central. Por isso que ele sente dor discrepante com a realidade estrutural dele, tipo, ele tem uma dor muito forte ali na região da coluna, mas ele não tem uma lesão, não tem nada que justifique aquela dor estar sendo daquela intensidade. Ele tem dor difusa, tipo, um cara que tem uma dor lombar, que às vezes essa dor irradia um pouco, às vezes ela está mais para o glúteo, às vezes ela está um pouco mais para cima. É uma dor que não é num ponto específico. Ela tem ali a sua centralização, né, o seu pontinho específico, mas ela é uma dor difusa, é uma dor que por vários momentos o paciente não consegue identificar exatamente qual é o ponto. Ela pode doer em vários locais diferentes, inclusive tem irradiação, tem distalização, etc, tá? A maioria dos pacientes tem sensibilização central, tá? Pacientes crônicos, maioria no caso dos pacientes crônicos. Pegou um paciente crônico, você vai identificar que ele tem uma grande chance de ter sensibilização central, você pode aplicar um questionário com ele, que é o inventário de sensibilização central, tá? Quem não tiver esse questionário ainda, depois deixa uma mensagem que a gente encaminha lá no grupo, tá? Então, se o paciente está mais sensível aos estímulos periféricos, né, se o paciente responde de uma maneira exacerbada aos estímulos periféricos, esse estudo mostra aqui para gente que uma única noite de privação do sono, uma única noite de privação completa do sono, tá, é capaz de induzir hiperalgesia generalizada e aumentar os scores de ansiedade. Veja bem, não só a quantidade de dor, mas também de ansiedade. Uma única noite, em pacientes saudáveis, tá? Esse estudo foi feito com pacientes saudáveis. Então, você, podemos desenvolver hiperalgesia durante o dia devido a uma noite mal dormida. Imagina uma pessoa que dorme mal todos os dias e ela tem uma dor aí há 5 anos, mas ela continua dormindo mal, né? Ela precisa fazer alguma coisa, precisa pensar em alguma estratégia para melhorar essa qualidade do sono dela, né? Esse outro estudo aqui, feito com mulheres, tá? Ele mostrou que a falta de sono prejudica a função inibitória endógena dos estímulos nociceptivos. Quando a gente recebe um estímulo nociceptivo, seja ele de pressão, seja ele, enfim, qualquer estímulo nociceptivo, né, qualquer estímulo que estimule os nossos receptores periféricos nociceptivos, enviam essa informação para o sistema nervoso central, a gente tem uma resposta, que é uma resposta endógena, né? Uma resposta de analgesia endógena. Só que pessoas que têm insônia, pacientes que não dormem bem, eles têm essa função inibitória endógena dos estímulos nociceptivos diminuída, né? Ele não tem uma resposta de analgesia endógena como uma pessoa saudável. E essas mulheres também do estudos, elas apresentaram um aumento da dor espontânea, né? Pessoas saudáveis, elas apresentaram aumento da dor espontânea, ou seja, elas referiam dor com mais frequência, depois de passar algumas noites privadas de sono, sem que essa dor tivesse
um desencadeamento estrutural, né? Elas não precisavam ter uma lesão, elas não precisavam ter um trauma, não precisavam ter nada associado, elas simplesmente sentiam dor apenas por ter se privado de sono, ok? Uh, as funções do sistema dopaminérgico, serotonérgico ou serotoninérgico e opioidérgico estão relacionadas também com a regulação do sono, né? O sistema dopaminérgico está relacionado com a regulação do sono e analgesia endógena. Então, nós temos aqui uma desregulação do sistema dopaminérgico, né? Em pessoas que se privam de sono, diminuindo essa capacidade de analgesia endógena. No sistema serotonérgico, né, o sistema responsável por produzir serotonina, que é o hormônio ali do prazer, né, a enzima que vai dar prazer para os pacientes. Tem também um decréscimo, né, nessa quantidade de serotonina circulante, então tem uma dificuldade maior em produzir serotonina. Por isso que às vezes uma pessoa faz exercício e diz: ah, fazer exercício é muito bom, fazer exercício eu me sinto muito bem depois que eu faço exercício, dá um relaxamento, dá um prazer, etc. E algumas pessoas, caramba, eu faço e não sinto nada disso, eu fico mais dolorido, eu fico mais eu fico mais irritado, fico dolorido durante dias, fazer exercício é horrível para mim, eu não me dou bem. Investiga como que está o sono dessa pessoa, provavelmente é uma pessoa que tem problemas para dormir, é uma pessoa que tem problemas com insônia, né? E ela tem dificuldade de desencadear esses processos analgésicos endógenos. Elas têm dificuldade para desencadear a produção ali de serotonina. Por isso que atividades que dão prazer para a maioria das pessoas, essas pessoas não conseguem desfrutar tanto assim desse prazer. O que nós podemos fazer? Primeiro, conscientizar o paciente sobre isso, né? É fundamental que ele tenha a noção clara de que essas funções estão interferindo no processo de dor dele, no processo de dor e de analgesia dele. É fundamental que ele esteja consciente disso para que ele saiba como administrar toda essa situação, né? Não adianta só falar para o paciente, ó, você precisa dormir bem, você precisa ter uma noite boa de sono. Cara, ei, eu não durmo bem há muito tempo, é muito estresse, como é que eu vou dormir bem? Eu já nem sei mais o que é dormir bem. E leva isso desse jeito, né? Ele precisa estar consciente de que todas as funções do corpo dele estão relacionadas intimamente com o sono e que a dor que ele está sentindo, ele pode fazer a massagem que for na fisioterapia, a quiropraxia, tomar o medicamento que for, e aí nós temos até algumas considerações para fazer acerca de medicamento também. Pode fazer o que for, mas se ele não melhora a qualidade de sono dele, o corpo dele não se regenera da maneira que ele precisa. Esse sistema analgésico endógeno não vai funcionar da maneira que ele precisa. Né? A teoria de neuroinflamação, né? Então, pessoas que sofrem com insônia parecem estar em um processo inflamatório mais constante, um processo inflamatório que não diminui, né? Temos também várias evidências que demonstram essa relação dessa inflamação de sistema nervoso, né, essa inflamação neuronal. Aqui nós temos que o nível de prostaglandinas no sistema nervoso fica maior em pessoas que se privam de sono, né, pessoas com insônia, né, prostaglandinas que são enzimas inflamatórias, né. Aqui nesse outro você mostra que tem uma inflamação das células da glia, né? E essas inflamações das células da glia estão relacionadas com o aumento da dor, com o aumento também de sensibilização central. É um dos mecanismos ascendentes de dor que o paciente pode apresentar. E pessoas com insônia têm uma mudança nas atividades da célula da glia, tá? E esse outro artigo também com pacientes com fibromialgia, tá? A maioria dos pacientes com fibromialgia sofrem com insônia também, né? Síndrome da fadiga crônica. Eles têm uma quantidade de citocinas inflamatórias circulantes
muito maior do que uma pessoa saudável, tá? E isso foi relacionado também com a privação de sono dessas pessoas. Existem muito mais, eu coloquei aqui só alguns exemplos, mas esses processos inflamatórios são muito presentes em pessoas que se privam de sono, tá? Em várias regiões do sistema nervoso central, tá? E em vários tipos de enzimas inflamatórias diferentes, tá? Essas aqui são as principais, as que têm um nível de evidência um pouco mais robusto. O estresse relacionado com a insônia, tá? É, esse estudo aqui investigou o efeito, né, do estresse psicológico e social, né? É uma revisão, né? Ah, o que ele mostra? Que pessoas que têm uma dificuldade de insônia pelo estresse acabam desenvolvendo uma ansiedade maior com o sono. Então, é aquela pessoa que, quando pensa em dormir, ela já começa a ficar preocupada, já começa a ficar ansiosa, porque ela acha, ih, caramba, vai chegar a hora de dormir, e eu não consigo dormir, vai ser mais uma noite daquelas, vai ser mais uma noite em claro, e não sei o que, não sei o que. Então, é aquela pessoa que tem os estresses diários relacionados ao trabalho, relacionados à família, relacionados aos problemas todos de um modo geral, e que ela reflete isso na qualidade do sono dela, né? Ela leva todos esses problemas para a cama, é uma pessoa que não consegue desligar do ambiente, do trabalho, de etc., de tudo aquilo que gera estresse nela, e ela leva esse estresse, e esse estresse tem uma relação direta com a qualidade do sono dela, que, em consequência, tem uma relação direta com a experiência de dor dessas pessoas, tá? Então, assim, para a gente avaliar o nosso paciente com dor crônica, para a gente avaliar os níveis de insônia dele, estou tomando uma água aqui rapidinho. Só para a gente avaliar os níveis a influência da privação de sono na vida do paciente, essas perguntinhas aqui são as perguntas iniciais que eu faço, né? Peguei as principais perguntas que a gente tem dentro dos questionários e hoje eu estou criando aqui um modelo para eu aplicar nas minhas avaliações que são um pouco mais rápido. Por exemplo, eu tenho essas 6 perguntinhas aqui sobre o sono, eu tenho outras 6 perguntinhas sobre a influência psicossocial, tenho outras 6 perguntinhas sobre fatores físicos, que o paciente responde, papapá. Naqueles itens onde ele pontua mais, eu vou fazer uma investigação mais aprofundada. Ou seja, se aqui na avaliação da insônia, com essas 6 perguntas, ele responder sim para umas 2 delas, ele já tem um indicativo de que tem uma dificuldade com o sono aí eu já vou aplicar um questionário maior, por exemplo, o índice da qualidade do sono de Pittsburgh, que é um ótimo questionário para investigar como está a qualidade do sono do paciente. Por que eu não aplico direto o questionário? Porque toma bastante tempo, basicamente por isso. O paciente chega às vezes na consulta e aí eu já fiz muito isso, já errei muito disso, de dar uma pilha de papel ali para o paciente responder, uma pilha de questionários para o paciente responder, né? E a gente acaba fazendo isso porque a gente entende que existe a importância, mas aí a gente com o tempo vai desenvolvendo algumas ferramentas que vão facilitando esse nosso trabalho, tá? Então, como que eu inicio, né? Essas perguntinhas, elas estão presentes para todos os pacientes que aparecem para mim com dor crônica, tá? Todos os pacientes com dor lombar, dor no ombro, dor no joelho, enfim, todos os pacientes irão responder um questionário que eles encontrarão o item sono lá e eles respondem essas 3 aqui. Tempo para adormecer, se ele demora mais ou menos do que 30 minutos para adormecer, tá? Depois que ele deita na cama, quanto tempo leva para adormecer? Mais ou menos do que 30 minutos. E aí isso aqui já é um item importante, né, para insônia, né? A insônia caracterizada com mais de 30 minutos para adormecer. Despertar noturno e com qual frequência na última semana essa pessoa desperta à noite ou de madrugada, né? Se ela levanta para ir ao banheiro, isso aqui é importante também, que às vezes a pessoa não tem um problema exatamente no sono,
mas é aquela pessoa que ingere muito líquido já no momento da noite, ela precisa levantar para ir ao banheiro e quebra o ciclo de sono dela, né? O ideal seria que ela não precisasse levantar nem para ir ao banheiro. E todo mundo tem isso como uma normalidade, né? Todo mundo leva isso de uma maneira muito normal, muito comum, acredita que não tenha nenhum prejuízo, mas quebrar o ciclo de sono é muito ruim, tá? Se a pessoa faz uso ou fez recentemente uso de medicamentos para dormir, né, nos últimos meses, né, a média de horas de sono por noite, né, quantas horas essa pessoa está dormindo por noite, se ela sabe disso, às vezes a pessoa nem sabe quantas horas está dormindo por noite, né, e o principal, talvez, aqui, que é a percepção ao acordar, né? A gente precisa saber se o paciente está identificando o momento que ele acorda como um momento prazeroso, um momento que ele já acorda, desperta, consegue levantar da cama e fazer as atividades dele tranquilamente, né? Ou é aquele momento que o paciente está deitado e ele vira de um lado para a cama e tem uma dificuldade, o despertador toca 8 vezes e ele tem complicações para levantar, ele dorme de novo, ele adormece, né, novamente, aqueles 5 minutinhos que a gente coloca no despertador acabam virando 40 minutos, né? Se ele é esse paciente que acorda dolorido, parece que trabalhou a noite inteira enquanto dormia, né? Aquele paciente que acorda cheio de queixas, de dores, ou acorda cansado ainda, né? Então, o paciente pode dar uma nota para a percepção dele de acordar, né? Você pode colocar de 0 a 10 ali para ele, né? E ele dá uma nota para o quanto ele se sente recuperado após acordar, né? E se ele não se sente tão recuperado após acordar, com que frequência isso acontece? Ah, acontece uma vez na semana, 2 vezes na semana. Identifica o que, que ele está fazendo, né, nesses dias. Agora, acontece 3 vezes por semana. Durante o último mês aconteceu em toda semana. Aí você vê que ele já tem um problema mesmo já instalado, não é uma coisa pontual, né? Beleza, o paciente respondeu a uns dois desse aqui, a gente parte para alguma outra abordagem mais aprofundada, como, por exemplo, o questionário de Pittsburgh, né? Que é o que eu utilizo, existem vários outros, tá? Existe até uma relaçãozinha que eu vou passar aqui para vocês agora, com várias outras opções. O que eu uso é o de Pittsburgh, eu acho que ele atende bem, tá? Mas pode ficar super à vontade para usar outros também. Com licença, só beber mais um golinho d'água. Pronto. Avaliação de insônia em pessoas com dor crônica na prática clínica, né? Continuação. Segundo esse estudo aqui, que é um estudo de um grande grupo, né? O grupo do Joniges, grande pesquisador em dor crônica, fisioterapeuta, né? Ele é da Bélgica, se eu não estou enganado, é da Bélgica. Esses caras publicam muito, 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 muito artigos de altíssima qualidade. Naqueles artigos que eu mandei no grupo, ele já está presente, tá? Tem alguns artigos que eu estou falando aqui que não estão presentes naquela relação, mas depois eu vou mandar, tá? E nem todos que estão lá eu utilizei aqui nessa aula, tá? Mas todos têm informações bem interessantes. Esse aqui é um dos principais para nós fisioterapeutas, tá? Vale a pena demais depois vocês pegarem ele com calma e até imprimir e mastigar ali página por página, que ele é bem interessante esse artigo, tá? Eu coloquei aqui alguns pontos principais dele. Existem algumas ferramentas, né, para a gente utilizar para o paciente administrar esse sono dele. O diário de sono, que é onde ele vai colocar ali durante uma semana. Você pode imprimir, entregar para o paciente, ó, você coloca aqui, que horas que você foi dormir, você estava ou não com sono, se ele percebe quanto tempo mais ou menos ele demorou para dormir, né? Se ele se no dia seguinte ele se lembrar, não, eu demorei mais de 30 minutos, menos de 30 minutos, ele anota lá. Questionários como o Insônia, é um outro questionário também para identificação, né? Eu não utilizo ele, só utilizo esse outro, que é o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh. O índice de qualidade e ou o Epworth, também não utilizo esse questionário, só o de Pittsburgh, e a escala de sonolência, né?
A escala de sonolência você pode colocar junto com o diário do sono. E aí o paciente vai colocar os momentos do dia em que ele se sente mais sonolento. E ele pode dar nota de 0 a 10 para essa sonolência dele. Ah, deu 2 horas da tarde, depois do almoço ali, o cara tá com sono nota 8 ali, ele tá com muito sono, né? E às vezes o cara tira um cochilo nesse momento. Tem algumas evidências que mostram que é interessante você dormir depois do almoço por uns 40 minutos. Mais do que isso seria prejudicial, né? Agora, pessoas com insônia crônica, talvez não seja interessante fazer isso, dormir ali durante a tarde, porque você diminui o que a gente lembra lá do comecinho, né, da pressão de sono. Se você está com sono durante o dia, tenta aguentar. Se priva naquele momento para chegar à noite com a pressão de sono mais alta. Porque se você dorme naquele momento, você diminui a pressão de sono, chega à noite, você não consegue dormir, né? Você não consegue adormecer com a mesma facilidade. Dentro do tratamento farmacológico, tá? Aí isso aqui é interessante a gente observar, porque no Brasil, inclusive, está aumentando demais o número de pessoas que tomam medicamento para dormir, né? E até mesmo de forma clandestina, né? De forma sem indicação médica, por meios ilícitos que as pessoas estão tendo acesso muito fácil a medicamentos do sono, né? E esse artigo, essa revisão da Cochrane, ela mostra alguns prejuízos relacionados ao uso de medicamentos para dormir, né? Geralmente são utilizados sedativos ou neurofarmacológicos, hipnóticos, né? Que são anticonvulsivantes, não benzodiazepínicos, benzodiazepínicos e antidepressivos tricíclicos, né? São utilizados para o sono. Só que esses medicamentos, em relação à sua eficácia e segurança, têm um nível muito baixo de evidência científica. Ou seja, você utiliza antidepressivo para o tratamento de insônia. Ele é muito bom para tratar a depressão, ok, muito importante. Mas para insônia, o nível de evidência dele é baixo, né? Parece que não resolve tanto problema, ainda gera dependência do paciente, né? Medicamentos hipnóticos estão associados com uma série de efeitos colaterais: sedação, sonolência diurna, tontura e deficiências cognitivas e psicomotoras. Por isso que esses medicamentos devem ser prescritos exclusivamente pelo médico, considerando como que vai ser o dia a dia da pessoa também. Não adianta o cara tomar um sedativo desse e querer trabalhar no dia seguinte, e dirigir no dia seguinte, cuidar de uma criança, por exemplo, no dia seguinte. Isso é um perigo, né? E as estratégias farmacológicas dirigidas a mecanismos nociceptivos não produzem melhorias no sono em pessoas com dor crônica, ou seja, aqueles medicamentos que a pessoa utiliza para o tratamento da dor, especificamente, para o tratamento da dor com origem ou com influência nociceptiva, né, influência periférica, eles não têm um efeito sobre a qualidade do sono, né? E além disso, muitos ensaios com pessoas com dores de cabeça ou dor musculoesqueléticas encontrou que aquele medicamento pode perturbar o sono e até aumentar a dor. Ou seja, o medicamento utilizado para tratar a dor do paciente, a dor crônica do paciente, pode até piorar a qualidade do sono desse paciente. Então, se já é um paciente que dorme mal, já é um paciente que tem problema de insônia e a dor dele está intimamente relacionada, a partir do momento que esse paciente utiliza o medicamento para tratar a dor, ele pode ainda piorar a qualidade do seu sono, né? Então, acaba sendo um tiro no próprio pé, né? Falando assim em termos bem grosseiros, né? Por isso, por isso, a necessidade de buscar alternativas não farmacológicas. E nós, fisioterapeutas, temos um papel importante aí. Mesmo que nós não sejamos fisioterapeutas do sono, né? Ainda não existe a especialidade de fisioterapia do sono. Eu acho que em breve vai existir uma subespecialidade, né? Que ela vai estar dentro da especialidade da fisioterapia respiratória, né?
Ou seja, para o fisioterapeuta ser especialista em fisioterapia do sono, ele vai precisar ser especialista em fisioterapia respiratória, né? Já existe um movimento bem grande da Sobrafir, que estão produzindo um documento para apresentar para o Confito, né? Para a criação da fisioterapia do sono, né? Assim como existe o médico do sono, deverá existir daqui a um tempo também um fisioterapeuta do sono. O médico do sono tem que ser cardiologista, tem que ser pneumologista, tem que ser neurologista. Da mesma maneira vai ser com o fisioterapeuta. Ele vai ter que ser fisioterapeuta especialista em fisioterapia respiratória. Mas isso não quer dizer que nós, da traumato-ortopedia, não precisemos entender sobre sono, né? Não precisamos entender sobre a influência, especialmente do sono, no tratamento da dor, né? E a partir daí pensar estratégias para ajudar o nosso paciente nesse quesito, né? Essas estratégias não farmacológicas, né, uma das principais, e que eu vou trazer aqui, vocês podem pensar, por exemplo, em higiene do sono, né? Higiene do sono é a principal estratégia, né? Só que dentro da terapia cognitivo-comportamental, você tem algumas, como eu posso dizer, uma organização melhor de como que você vai agir, de como que você vai atuar com o seu paciente, tá? Então, a terapia cognitivo-comportamental é uma intervenção psicossocial que visa a mudança de pensamentos, crenças e atitudes inúteis a fim de melhorar seu enfrentamento, habilidades, autorregulação e comportamento saudável, tá? Calma, né? Terapia comportamental, cognitivo-comportamental aqui no Brasil é feita por psicólogos, né? É feita por psicólogos. Esses estudos, especialmente estudos da Bélgica, da Austrália, utiliza-se muito por fisioterapeutas utilizando terapia cognitivo-comportamental ou, ainda melhor, a terapia cognitivo-funcional, que é algo que vem crescendo muito aqui no Brasil também, devido às pesquisas, por exemplo, do Ney Mesiar, né, que é um grande difusor aí dessa modalidade, a terapia cognitivo-funcional, e ela visa basicamente a mesma coisa. Ela alia ali o físico, né, as habilidades físicas que nós fisioterapeutas dominamos muito bem, junto com essa abordagem psicossocial, reduzindo as crenças do paciente, as crenças que estão erradamente relacionadas com a dor, né, ou com o sono, no caso, tentando mudar a atitude do paciente perante o problema dele, né? Por exemplo, aquele paciente que tem uma dor crônica, tem uma dor lombar, e a atitude dele é o quê? Não, estou em crise, deixa eu ficar deitado aqui, coloca ali um atestado para não ir trabalhar, e toma medicamento, fica com medo de executar certos movimentos, fica com medo de pegar um pezinho, fica com medo de fazer uma atividade física. Esse é um tipo de comportamento do paciente perante a dor, né? Que só vai piorar o problema dele a longo prazo, né? Não vai melhorar a dor dele e a longo prazo ele vai cronificar essa dor dele, né? Então, a terapia cognitivo-funcional entra aí, tá? Para tentar fazer essa mudança no enfrentamento, ver o que o paciente já tem de potencial para desenvolver a partir daquilo, né? Não é simplesmente você confrontar, né, o seu paciente, não é simplesmente você dizer para ele que o que ele está fazendo é errado, né? É você tentar encontrar ali dentro do que ele já faz as possibilidades que ele tem de melhorar, né, aquela situação dele, né? Esse quadrinho está presente lá naquele artigo sobre a abordagem fisioterapêutica, né? Ele está presente lá, vocês vão dar uma olhadinha com calma para ele, né? E ele traz algumas estratégias, né? Dentro aí da terapia cognitivo-comportamental, ou como vocês queiram chamar, terapia cognitivo-funcional, ou caso nem queiram dar nenhum nome para isso, queiram apenas chamar de estratégias
para controle, para melhoria, para regulação do sono, né? O que ele traz, né? Aqui, nesse primeiro quadrinho, né, onde tem componente, é o tipo de abordagem que você vai fazer. Aqui do outro lado, ele só descreve como que você vai fazer essa abordagem com o paciente, né? A educação geral sobre o sono, né? Mostrar para o paciente quais são as influências que o sono tem sobre a dor dele, né? Explanar sobre esses conceitos, sobre essa importância que ele tem de ter um sono bem regulado, ter um sono bem controlado para a dor dele, né? A terapia por restrição de sono, né? Essa terapia por restrição de sono, a gente comentou algo sobre quando o paciente tem um sono ali no momento da tarde, ele tira um cochilo, ou tira vários cochilos durante o dia, né? Ele, vários cochilos curtinhos durante o dia. Esse é uma estratégia de buscar que o paciente não faça isso, não tire esses cochilos durante o dia, ou ainda, né, você vai contar, você vai calcular quanto tempo que o paciente permanece na cama, né? Quanto tempo que ele permanece na cama? Ele foi deitar que horas e ele levantou que horas? Esse tempo, quanto tempo foi dormindo e quanto tempo foi acordado? O tempo total é o tempo que ele permanece na cama. Ah, beleza, ele foi deitar, dormiu durante 5 horas, só que ele ficou 8 horas na cama, ou seja, ele ficou 3 horas a mais na cama sem dormir, né? Então você vai fazer uma limpeza disso. É 5 horas que você dorme, então você não vai passar mais tempo deitado do que isso. Aí você passa ali uma semana reduzindo esse horário dele de contato com a cama, né? Durante uma semana inteira, o paciente vai deitar, tipo, ele deita 9 horas da noite, 10 horas da noite, mas ele só consegue dormir por volta de meia-noite, ele não vai mais deitar, então, durante essa semana, às 9, 10 horas. Ele só vai deitar meia-noite, que é o horário que ele consegue dormir, né? E aí você pode pensar em estratégias de higienização do sono antes, né? Como diminuir o uso de telas, buscar atividades relaxantes, um banho quente, diminuir a quantidade de luzes do ambiente, melhorar a temperatura do ambiente, para fazer nesse intervalo de tempo, mas o paciente não vai para a cama. Ele só vai para a cama no momento que ele realmente consegue dormir. Então você vai privar a quantidade de horas de cama dele, né? E não especificamente sobre o sono. Passou uma semana e ele respondeu bem a essa estratégia. Não, beleza, ele está conseguindo dormir meia-noite, está conseguindo adormecer rápido, né? Em menos de meia hora. E quando dá umas 5, 6 horas da manhã, ele acorda, ele já tem que levantar logo, tá? Ele não pode ficar mais na cama. Acordou, levantou, tá? Se ele respondeu bem durante a primeira semana, você vai aumentando de 15 em 15 minutos, né? Se era meia-noite que ele ia dormir, beleza, vamos tentar agora então dormir 15 para meia-noite. Deu certo? Semana que vem, 11h30. Você vai aumentando de 15 em 15 minutos por semana, né? Gradativamente. Não, começou a piorar, restringe de novo, volta à restrição anterior, tá? Essa é uma estratégia que no começo às vezes é desconfortável para o paciente, mas que tem dado muitos resultados, né? Ah, Instruções sobre o controle de estímulos que o paciente vai receber na cama, né? Isso aqui eu acho interessante, porque era algo que até eu, particularmente, nem prestava tanta atenção, né? Mas deixa a cama apenas para dois momentos: dormir e para relações sexuais. Apenas esses dois momentos são bem relacionados para a cama. Qualquer outra atividade que você for fazer, se você vai ficar no celular, se você vai usar o computador, se você vai assistir um filme, se você vai comer, se você vai fazer qualquer coisa, faça em outro ambiente, tá? Deixa a cama apenas para essas duas atividades. Por quê? Porque qualquer outra atividade que você faça na cama, você está dando a informação para o seu sistema nervoso central de que aquele ambiente é um ambiente ativo, é um ambiente em que você vai desenvolver alguma atividade, né?
Isso não é legal, porque ele não vai associar mais a cama, seu sistema nervoso, ele não vai mais associar a cama com o momento de dormir. É como se ele não desligasse do restante do dia, das atividades que você faz. Você continua no ambiente que deve fazer alguma atividade. Então, muito cuidado. Quando a gente começa a prestar atenção no nosso dia a dia, a gente vê que isso está muito presente. A gente faz muita coisa em cima da cama que não deveria fazer. Faz em outro lugar e deixa a cama exclusivamente para essas duas outras atividades, tá? Vá para a cama apenas quando der sono. Evitar ficar deitado, conversando na cama, fazendo várias atividades diferentes, porque isso vai prejudicar a sua percepção em relação ao momento de relaxamento, né? As instruções sobre higiene do sono, né? E tudo aquilo. Diminuir o uso de telas na hora de dormir, diminuir o tipo de música que você vai escutar na hora de dormir, coloca uma coisa mais relaxante, evitar qualquer atividade como cheiros, como luzes, que possam, barulhos, de modo geral, que possam interferir na sua capacidade de adormecer, né? Uh, terapia cognitiva específica para dormir, né? Seria a modificação dos comportamentos mal adaptativos, que é basicamente tudo isso que o paciente faz de, entre aspas, errado na hora de dormir, né? Uh, pensar em estratégias de relaxamento, e aí o fisioterapeuta pode ensinar para o paciente estratégias de respiração para o paciente relaxar, estratégias talvez ali de alguns exercícios que ajudem a relaxar, exercício de alongamento, estratégias de meditação que ajudem o paciente também a desligar um pouquinho ali, tirar um pouco a ansiedade do momento do sono, né? E nós podemos induzir todas essas estratégias, né? E ainda a auto-monitorização, né? Auto-monitoramento do paciente sobre o próprio sono, né? Que ele vai diariamente colocar lá no diarinho dele do sono, assim como tem o diário de dor, tem o diário do sono também, o quanto de horas que ele está dormindo, o quanto de tempo que ele demora para dormir, se o sono está sendo reparador ou não, as atividades que ele fez naquele dia que podem ter influenciado na qualidade do sono dele, né? Vale bastante a pena vocês darem uma olhada com calma nessa tabela, né? Tá lá naquele artigo que eu mandei. Traduzam isso aqui e até mostrar para o paciente, né? Isso é super interessante também, né? Para mostrar para o nosso paciente, ok? Gente, então é isso, basicamente, tá? Eu acho que o que eu queria falar hoje foi dito aqui. Precisamos, né? O recado é que precisamos, de fato, estarmos atentos à influência da qualidade do sono, né, dos nossos pacientes, tá? Nós precisamos pensar em estratégias de regulação do sono para o tratamento da dor. Não adianta a gente ficar só nas abordagens passivas ali, ou mesmo as ativas, não adianta a gente ficar tentando prescrever exercícios se o nosso paciente não dorme direito, se o nosso paciente não tem uma boa qualidade de recuperação, tá? Então, utilizem esses instrumentos, tá? Expliquem para o paciente de vocês a importância de uma noite bem dormida, a importância do sono da dor, e aí vamos trocando essas figurinhas. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vou deixar agora um momentinho aberto aqui para quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser discutir qualquer coisa, contar sobre algum caso, fiquem super à vontade, tá?